Paz, querido. Nessa hora, Senhor, o coração se abre na sua presença para receber a sua palavra. Nós te pedimos, ilumina, Senhor, com o Espírito Santo, para que todos tenhamos a compreensão correta. Para que todos percebamos com prazer e sabedoria a tua mensagem. É a nossa prece nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. O texto hoje, bíblico, que é a base da nossa reflexão, está no Evangelho descrito por João, né? Se você tem a Bíblia aí, você abra no Evangelho de São João. Vamos para o capítulo 8 de São João. Eu vou ler o verso 30 ao 36. Evangelho escrito por João, capítulo 8, de 30 a 36. Quando Jesus disse isto, creram nele. Então Jesus disse ao judeu que havia crido nele: se você permanecer na minha palavra, são verdadeiramente meu discípulo. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ele responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como tu sereis livre? Jesus respondeu: em verdade, verdade te digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa do filho, e o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente, serei livre. Um diálogo, uma conversa entre Jesus e o judeu, estava acompanhando a sua mensagem. Aqui está escrito: quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse ao judeu que havia crido nele. Perceba, Jesus prega e nós cremos na sua palavra. E agora ele se refere em maneira direta àqueles que ouviram, diz que eles creram nele. E no verso 31, vê o que diz: se você permanecer na minha palavra, são verdadeiramente meu discípulo. Se você permanecer na minha palavra, então vocês que têm crido, confirma que são verdadeiramente o meu discípulo, sempre que permanecer na palavra. É uma evidência, é uma sinceridade, uma provação de fé. Então, permanecer é crer e submeter-se à palavra. Sim, o que permanece na palavra, eles são fiéis, né? Eles se apegam à palavra de Deus, né? Para conseguir obedecê-la. Jesus disse: esses são o meu discípulo. Verdadeiramente o meu discípulo. Quer dizer que só é discípulo, para valer, só é discípulo de Cristo verdadeiramente quem permanece na sua palavra. Agora o verso 32, que é mais conhecido do texto. Ele diz: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui é uma promessa, sim, uma bênção, é dita por Cristo, porque para quem permanece na palavra, não é para qualquer um, sim. O conhecer a verdade aqui, experimentar a verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus nos oferece, é o resultado de você crer e permanecer na palavra. Sim, a bênção que insiste é para quem permanece na palavra, para quem crê, submete. E esses eram os discípulos. E ele se libertar de quê? Se você conhecer a verdade, você libertará. Vai libertará de quê? Libertará de muito falso conceito que tem por aí. Muitas recepções, de muita credice, né? Quando você permanece na palavra de Deus, você fica livre. Mas
fica do vazio interior, falta de propósito, livre do temor e nem do pecado, de medo, nem medo da morte, mas sim de muita vaidade, muita ansiedade, muita excepção, muita de muito assim da força, fica livre também da força do inimigo das nossas almas, quando você permanece na palavra, ou seja, crê e se submete à palavra. Jesus disse também que você passa de condições de escravo do diabo ou filho ou filha de Deus. Veja aqui no verso 33 que diz, aliás, está escrito assim, eles responderam, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que serei livre? Quando Jesus disse, você conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. E o judeu levou essa situação para Cristo, que ele nunca foi escravo de ninguém. Nós jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode que seremos livres? E como é que você faz isso comigo agora? Ó, foi o judeu que disseram essas palavras. Eles estavam literais, no sentido de dizer que nunca tinha sido escravo de ninguém. Então eles estavam mentindo, eles estavam faltando com a verdade para Cristo. Porque sim, porque ele foi escravizado no passado, muitos, né? Lá pelos egípcios, né? Pelos judeus, pelos assírios, pelo babilônico, especificamente quando ele estava conversando com Cristo, primeiro século, na era cristã, o judeu estava sendo o quê? Eliminado, dominado, oprimido pelo romano, afirma que jamais foi escravo de ninguém. No sentido literal, na verdade ele se estava mentindo, porque foi escravo sim, e não só no Egito, como também pelos assírios, pela Babilônia, e assim ele se referia sobretudo sobre a escravidão do pecado. Né? 34 e 35 que nós lemos está escrito, Jesus respondeu, em verdade te digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. No verso 34, então, no escravo não tinha garantia de permanência na casa. Se um escravo desagradasse, ele seria vendido, sim, ou ele seria expulso de casa. Sim, mas um filho, o filho tem sangue de pai na veia, né? É herdeiro, ele tinha, o filho permanece, né? Como permanece ou como vive até quando ele quer. Por isso que Jesus disse agora no verso 36, se pois o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente, sereis livres. Somente o Filho de Deus poderia mudar as condições dele. E a sua também, e a minha. Só o Filho de Deus, ele separa nessa posição de escravo para livre. Somente é livre a escravidão do pecado, ou do mundo, ou do diabo. Quem está em Cristo, sim, quem está... A independência do pecado só é possível pela dependência em Cristo. Vou repetir. A independência do pecado só é possível pela dependência de Cristo. Sim, pela permanência em Deus, pela permanência em sua palavra, e crer e submeter a Ele. Sim, sim. Vou falar em submissão. Esse tema se tornou tão raro, porque o cristão da atualidade, que acha que é uma sugestão cristão, religioso, em igreja, se fala nesse tema de submissão, e diz que é um tema tão raro, que parece até uma sugestão, uma opção, para quem quer ter uma vida cristã mais significativa. Mas acredite, submissão é Cristo.
é um texto básico e fundamental mundial. Submissão a Cristo é uma característica fundamental, verdadeira missão de Cristo, né? Se nós se entregar por completo ao Senhor em qualquer circunstância e sempre de corpo aberto em qualquer campo de serviço, em qualquer repartição, em qualquer motivo de nossa vida, a escolha é clara. Submissão a Cristo significa liberdade real, ou submissão a nós mesmos, ao nosso superficialismo. Esse sentido final significa o viver escravizado pela força subjetiva do mal. Eu posso mostrar para você palavras que Cristo, que são assim radicais e esclarecedoras. Aliás, eu tenho já por algumas vezes, outra vez até várias vezes, mencionado nessa transmissão que é o Evangelho escrito por Lucas. Vamos para Lucas, capítulo 9, a partir do verso 23, quando o assunto é submissão. Esse tema foi apresentado várias vezes pelo Senhor Jesus Cristo. Capítulo 9, Lucas capítulo 9, verso 23, inicialmente, está escrito assim: Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, e toma sua cruz e siga-me. Repetindo, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue de dia a dia e tome sua cruz, siga-me. Foi interessante essa insistência de Lucas, quando ele diz assim, Jesus dizia a todos. Sim, Lucas, ele não andou com Cristo. Ele conheceu Jesus, não conheceu Jesus pessoalmente. Ele se converteu depois, né? Mas foi um fiel seguidor do Senhor. Inclusive, ele teve o privilégio de se tornar-se amigo íntimo do apóstolo Paulo, especialmente nos últimos anos de missão e de vida de Paulo. Lucas esteve com ele. Sim, quando você lê o Evangelho de Lucas, Lucas diz que tudo que ele escreveu nesse Evangelho, de pesquisa, de investigação que ele fez a respeito da vida de Cristo, conversando com pessoas que foram testemunha ocular, ou pessoas que andaram com Jesus, e eles tiveram o prazer de ouvi-lo. Então, Lucas começa o verso 9, dizendo, Jesus dizia a todos, né? Eu imagino que muitas pessoas em diferentes lugares relataram a Lucas que um dia essas palavras e via a todos que ouvia Cristo citar esse tema. Então é em diferente lugar, em diferentes pessoas, ele fez uma investigação, né? Nega a si mesmo, o dia a dia toma sua cruz e siga-me. Você sabe que para a mentalidade, para entendimento da cultura popular, é o tema de um texto, de você ser em Cristo um homem no centro de tudo, né? Assim, se negar a si mesmo. Se negar a si mesmo é você se abandonar o que você faz, é abandonar tudo que os seus mau costumes, deixe para trás e siga somente a Cristo. Pegue sua própria cruz. Cristo quer dizer que cruz é sinal de sacrifício, sinal de quê? Só não é sinal de escravidão, de escravizado. Não, é sinal de libertação. Mas há sofrimento, sim. Tem muito aí, antigo, pelo aquele ídolo filosófico, há muitos tempos atrás, que ia à loucura, porque de seu fanatismo,
Mas que nós quer ir a Cristo, nós temos que se negar a si mesmo. O que significa se negar a si mesmo? Sim. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, dizendo assim, eu não conheço esse homem. Né? Você também conhece esse episódio bíblico, quando na noite de quinta-feira, véspera da morte de Cristo, quando Cristo foi preso, 3 pessoas interrogaram Pedro, né? Dizendo que ele era mais chegado de Jesus. Pedro, com medo, por conta da circunstância, ele negou que conhecia Jesus. Veja, assim como Pedro, referindo a Cristo, ele disse, eu não conheço esse homem, negara a si mesmo. Eu não conheço esse homem. Mas agora, não em relação a Cristo, em relação a si mesmo, eu não conheço esse homem. Sim, você vê, eu não conheço essa pessoa com esse dom de idolatria. Negar a si mesmo é desistir de sua própria vontade. Sim, e seguir a própria palavra e a vontade do Criador. Se negasse a si mesmo, é decidir fazer a vontade de Deus, é viver em harmonia com o nosso Deus. E Jesus disse que o quê? Que sem eu, nós deveríamos negar a si mesmo, dia a dia. Né? Você não pode negar hoje e amanhã não negar. Negar dia a dia, enquanto se durar. Assim, e pega a sua própria cruz e siga-me. Isso foi a palavra de Cristo. E hoje é mais difícil viver em submissão em Cristo do que morrer por Ele. Né? Porém, assim, é o que nós devemos fazer, é negar a nossa própria vontade, é negar si próprio, não ir contra a vontade da carne, do meu ego, e sim ir abraçar a própria cruz de Cristo e segui-lo. Né? Então, se alguém quer vir a si mesmo, negue a si mesmo dia a dia, toma a sua própria cruz e siga-me. Quer dizer, pegar a sua cruz e aceitar o perdão de Deus, né? Mas não é disso que Cristo está falando. Cristo está falando a cruz e a luta da vida, esse mundo difícil e complicado de hoje, né? É a situação de desemprego, de doença, uma crise na família, uma crise no trabalho, uma crise do relacionamento, esse mundo de desconfiança, esse mundo de violência, esse mundo não era só sobre doença e desemprego, essas coisas não. Não. Deus, quando diz siga-me, Ele não está falando da sua graça, nem da situação difícil da vida, que o qual você ia passar. O judeu do primeiro século, ele fazia clara referência. Tomar a cruz significa viver cada dia, não para o eu, para a minha vontade, mas viver para Ele, viver a minha vontade, assim, para que a vontade de Deus seja realizada. Tomar a cruz significa andar na direção da morte, assim, como que alguém leva a cruz na direção do Calvário. Os judeus que viam um homem carregando a cruz, seguindo para o Calvário, eles sabiam que esse homem, essas pessoas estavam indo e andando pelo caminho de mão única sem retorno. Uma viagem sem volta. Quando Jesus disse, nega a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Ele estava falando da vontade humana, da natureza humana, da natureza caída, e se faça um novo homem em Cristo, que nem dizer, morra o velho homem e nasça
um novo homem para Cristo, né? Se Deus disse, se o velho homem não morrer na cruz, o novo homem não nascerá, né? Eu posso dizer que Cristo é um pouco de quê? De Barrabás e um pouco de Simão Sirineu. Você aí falar em Barrabás e Simão Sirineu, como Barrabás, nós todos também somos condenados pelos nossos erros. Mas nós escapamos da cruz porque o Senhor Cristo morreu por nós nela. Sim. E como Simão Sirineu, nós devemos levar a cruz, porque ele disse para segui-lo a passo. Por isso que eu disse e repito, cada um de nós tem um pouco de Barrabás. Sim. Eu fico imaginando assim, quando Barrabás foi livre de sua condenação. O povo escolheu libertar e condenar Jesus. No caso dele, literalmente. Então, no caso de Cristo, nós também estamos livres da morte eterna e da soma dos pecados. Eu disse que cada um de nós somos um pouco de Simão Sirineu e também de Barrabás. No caso, Cristo carregou a sua própria cruz rumo ao Calvário. Ali onde aconteceu a libertação de todos nós. Sabendo o que Cristo carregou aquela cruz não era verdadeiramente dele. Perdão. Vocês sabem que não era dele, era a cruz de Barrabás. E assim, quando Cristo foi crucificado, ele estava morrendo no meu lugar. Ele estava assumindo o meu lugar. Ele estava na cruz que era minha e não na cruz que era de Cristo. Seguir o passo de Jesus, ou seja, nós devemos mudar a nossa vida, viver para servir a Deus e a nosso semelhante. É o texto que... Vamos a primeira carta escrita por Pedro. Vamos para o capítulo 2. Inicialmente no verso 21, está escrito assim: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando um exemplo, para que vocês sigam-me os seus passos. Ora, o texto é claro que para isto vocês foram chamados, né? Então Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando um exemplo para que você consiga os seus passos. Quando Jesus disse, siga-me, ele está dizendo, vem, ande por onde eu andei, sim, viva como eu vivi, faça o que eu fiz, fala o que eu falei, né? Viva uma vida semelhante à minha, né? Então, a partir do verso 22, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Sim, seguir o exemplo de Jesus, seguir os passos de Jesus, significa viver como Jesus viveu. Fazer que nem aquele índio para dizer assim, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Difícil? Mas talvez não seja impossível. Então, assim, meus amados irmãos, no verso 24, carregando ele mesmo, esse corpo sobre o madeiro, os vossos pecados, para que nós morra para o pecado e vivamos para a justiça, pelas feridas dele, vocês foram sarados. Porque vocês estava desgarrado e agora, porém, converteram ao pastor. Seguir os passos de Jesus em Cristo significa viver como Jesus viveu. Ele nos deixou exemplo para que nós seguimos seus passos. Nós seguir. Nele não se encontrou pecado ou engano algum. Nós estávamos mortos no pecado, mas agora está escrito, nós estamos livres da justiça. Significa que quem anda no espaço de Cristo submete a palavra de Cristo. Sim,
ele que crê nele e procura viver com ele viveu, jamais entrará em contradição. Vamos ler outro texto. Vamos para a carta de João, capítulo 2. Primeira carta escrita por João, capítulo 2, versos 5 e 6. Capítulo 2, versos 5 e 6. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente é sido apreciado com o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, aquele que deve andar assim como ele andou. Será que a palavra de Deus floreia mais clara para nós agora? Você compreende quando Jesus disse: se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo, dia a dia sua cruz e siga-me. Esse seguir significa estar perto dele, unido a ele. O resultado, esse é o nosso propósito. Cristo quer estar próximo a nós. Cristo gosta de conversar. Ele gosta de estar falando com cada um dos seus filhos. Então, nós, querido, quem guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido abençoado o amor de Deus. Nesta palavra, permanecer na palavra. Sim, nisto sabemos que estamos nele. Quem disse que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Benção. Quem permanece na palavra, segue, obedece, se submete, sim, a ele. Esse está escrito, esse é o verdadeiro discípulo. Esse que Cristo. Se eu voltar a Lucas, no capítulo 9 novamente, a palavra que Lucas resista. Capítulo 9, vamos para o verso 24. Capítulo 9, verso 24. Depois que Jesus falou que alguém quer ser o discípulo dele, se negasse a si mesmo, fazer a vontade dele, como que toma a cruz e segue, Lucas 9, 24. Pois, se alguém salvar a sua vida, perdê-la, que perder a vida por minha causa, esse salvará. Observe que nesse contexto significa buscar, primeiramente, as coisas atuais. Ignorando o reino de Deus, quem quiser salvar a sua vida, o quê? Salvar a vida em que sentido? Que você desistir de fazer a vontade de Deus, fazer de acordo com a sua cabeça, Você, que é uma advertência feita para o judeu, hoje para nós, todos nós, Por quem quiser salvar a sua vida e perdê-la, a quem perder a vida por minha causa, esse salvará. Aquele que se fizer a vontade de Deus, aquele que você vence muito, conheço muito que quer se batizar na igreja, mas a família não quer de maneira alguma, e às vezes até a esposa diz o marido: se você se batizar, você será expulsa, nunca mais quero vê-la. Nós estamos completamente separados. Acontece, nós precisamos crucificar o nosso eu, o nosso querer, assim, para que outro não venha nos querer, nos conseguir, talvez nos iludir, de tirar nós do reino de Deus, da crença de Deus, dessa palavra que Deus disse: aquele que perder a vida por minha causa, salvará. Aquele que quer dizer assim. Então, eu vou à segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 2, verso 11 e 13. Está escrito assim: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Fiel. O apóstolo Paulo diz: se nós já morremos com ele, viveremos com ele.
seja como você deixa de fazer a sua vontade com a vontade de Deus, quando você desiste do seu eu para a vontade do Senhor que prevalece na sua vida, então creia, assim como você está morrendo com Ele, então com Ele você viverá, né? Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Então, meus amados irmãos, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Por nenhuma maneira poderá nos negar a si mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo que você desistir da sua vontade para fazer a vontade de Deus, se você morre para o seu próprio, como Cristo morreu por você, então você um dia vai viver com Ele eternamente. Assim como Cristo venceu a morte, nós também venceremos. E nós venceremos a morte eterna, porque pela graça do Senhor nós venceremos a morte eterna. Então, com Ele nós reinaremos. Está difícil aí a luta, para se meter-se à vontade de Deus. É complicado na hora de desistir, para fazer a vontade do Senhor. Sim. Por isso que a maioria de cristão, a maioria vive um cristianismo de aparência, muito usa Deus, mas assim como um acessório, como um objeto. Ele não vive a verdade, não vive como o discípulo, como dizia que aquele que vive a verdade, esses são meus discípulos. Esse que permanece em mim, esse é o meu discípulo. É isso que Cristo disse. Quem é que permanece em Cristo? Aquele que prega a verdade, que prega o que esse livro determina. Assim, que nem eu ia citando naquela hora lá, em Lucas 9, vou repetir novamente, capítulo 9, o verso 24, que diz: pois quem quiser salvar a sua vida e perdê-la, a quem perder a vida por minha causa, se perder a vida por causa de Deus, elas que esse ao salvará. Porque o que eu citando, que alguém que eu falei, eu citei por ler o verso, eu queria logo adiantar o verso rápido, para que a hora está passando. Assim, meus amados irmãos, quem tem muito aí, alguém, numa família que tem 8, 10 pessoas, e um só se converte para aceitar Cristo Jesus, para seguir a Cristo e ser o discípulo dele. Mas muitas vezes os pais e as mães expulsam os filhos de casa, ou a filha, porque não aceita essa crença dela, não aceita essa religião. Assim, que nem eu conheço muito adventista, até mulher adventista, que o marido diz: se você se batizar na igreja adventista, você está fora da minha casa. Eu não considero você mais a minha mulher. Mas ela assumiu e se batizou-se, e ele e ela se separou-se. Ela foi embora, sabendo da dificuldade. Ela, quando foi se batizar, ela disse: eu hoje sou a mulher sem lar, sem casa e sem moradia. Mas os irmãos conseguiram moradia para ela, e conseguiram a casa para ela. Assim, meus amados irmãos, ela enfrentou a família, enfrentou o próprio marido. Deus disse: você pode se deixar, se por minha causa, você não vai perder nada, porque você será salvo. Agora, se você obedecer à voz do inimigo, aí você poderá desistir de Cristo e ser perdido eternamente. Assim, essa noite, nesse momento que nós celebra a celebração a Cristo que morreu na cruz, em Jesus Cristo ter como seu suficiente Salvador, para que tenha os seus pecados perdoados, porque Deus. Então, meus amados irmãos, é isto o que acontece, que com quem serve ao nosso Criador, nós podemos largar tudo, filho, filha, mulher, pai, mãe, se for por amor a Cristo, você não vai perder nada, você vai ganhar, porque você vai ganhar a vida eterna. E a vida eterna só se encontra em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Para finalizar, eu vou fazer uma oração. Bondoso Deus e bondoso Pai,
Nesse momento, Senhor, eu fico feliz, Senhor, por ser um teu discípulo e te seguir, Pai. O Senhor disse, aquele que segue a mim, esse é meu discípulo. Eu te sigo, Jesus, há muitos anos. E pode vir o obstáculo que vier, Senhor. Eu não quero te abandonar. Porque se eu te abandonar, eu estou abandonando a vida. Estou abandonando a salvação. Eu estou me entregando a quem? Ao inimigo. Porque só existem dois caminhos. Um é o esquerdo e um é o direito. O direito é o caminho estreito e o esquerdo é o caminho largo, que muito anda por ele. Mas eu quero andar pelo caminho apertado, nem que passe de bandinha, por muito obstáculo, mas eu quero estar nesse caminho. Ao final desse caminho, eu me encontrará com Cristo nosso Senhor, que Ele é o nosso Redentor e o meu Salvador, não só meu, mas de todo aquele que quer seguir a Cristo. Amém? Amém.